Olá pessoal, tudo bem? Então, no nosso cantinho dos fundos imobiliários, que é o sábado, eu escolhi 5 perguntas, tá? 5 perguntas aí que para algumas pessoas podem ser polêmicas, para outras pessoas nem tanto. Eu quero que vocês, mas são perguntas gerais, certo? Gerais, tá? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários perguntas, podem ser polêmicas, tá? Podem ser gerais também. Só não coloca perguntas assim, o fundo tal, eu compro ou eu vendo? Porque isso aí é recomendação, a gente não pode fazer, tá? Mas vamos lá, pessoal. Fundos monoativos são problema realmente? Quando a gente toma contato assim com as primeiras informações, com o básico, né? Por isso que eu vou deixar ali a playlist que eu fiz, acho que 2 anos atrás, de fundos imobiliários com o básico. Eu vou deixar assim, mesmo que eu não concorde com 50% do que está lá, porque assim, ó, é o básico, certo? É o básico. Você começa, constrói com o básico e à medida que você vai aprendendo, vai tendo experiência, você pode ver que as coisas não são exatamente aquilo e que as coisas mudam, certo? Então, qual é a teoria básica, pessoal? É que o fundo monoativo é problema, tá? Fundo imobiliário com um ativo só está exposto a um risco maior, porque esse ativo pode, se esse ativo tiver um problema grave, pode comprometer tudo, né? Isso é bastante lógico, tá? Mas como é que a gente vê a exceção, e eu tenho visto exceções nisso, tá? Por exemplo, um fundo monoativo que seja um shopping só, ou por exemplo, um galpão logístico, ele pode não ser um problema. Por quê? Porque ele pode estar bem localizado, ele pode ser muito bem gerido e ele pode ter o que? Aqui é que vem o que eu acho que é problema de fato. Ele pode não ser monoinquilino. Eu acho que o problema mesmo do monoativo é se ele for monoinquilino. Aí sim, pessoal, tá? Pode ser problema. Porque aí se esse monoinquilino sai, aí lascou, né? Porque aí você vai estar provavelmente com muito tempo sem renda e ainda com custos, né? Que são absorvidos na grande maioria pelos inquilinos. E aí quando o inquilino voltar, muitas vezes você vai ter que dar carências, você vai ter que dar prazos, você vai ter que fazer inúmeras concessões. E quando o mercado está muito pró-inquilino, essa é a regra, né, gente? Essa é a regra. E esse é o momento que nós estamos vivendo. O mercado está muito pró-inquilino. Então, os proprietários eles estão tendo que fazer muita concessão, né? Então, assim, ó. E aí eu cito para vocês alguns exemplos assim. Nós temos um exemplo extremo dos extremos, tá? Que é o XP Macaé, que é um prédio que muitos dizem que é um elefante branco, né? Numa cidade que não tem vocação para aquele tipo de imóvel, tá? Não vou entrar no mérito disso ou não, mas o fato é que o prédio é um monoativo e tinha um inquilino só. E é o extremo dos extremos, tá? É o exemplo mais radical. Mas como eu falei, se você tiver assim monoativos, como os exemplos que eu dei, um shopping só, mas que tem vários inquilinos, vários locatários, não vai ter problema, certo? E eu quero dizer o seguinte, alguns fundos, e aí é que eu quero chamar a atenção e dar aqui a pimentinha. Alguns fundos imobiliários são concentrados em um inquilino. Não que eles sejam monoinquilino, mas eles tipo têm assim, ó, 60%, 70% para o inquilino X. E aí, pessoal, isso é um problema. E aí você vai ver o fundo. O fundo tem imóvel aqui, tem imóvel lá, tem imóvel acolá. Ele tem 20 inquilinos, só que 60% é um cara só. Né? E isso sim é problema, se aquele inquilino der problema. Então tem um fundo aí, que agora eu me esqueci o nome, que ele tem 8 ou 10 ativos, mas 6 deles estão alocados para uma loja só de rua, que eu não me lembro qual é, tá? É uma loja só, é uma loja de varejo, tipo loja de departamentos, né? Então, pessoal, então desses 8 ou 10 imóveis, 6 estão locados para este inquilino. E aí deu problema, lascou, né? Alguns fundos de logística
também estão assim. Estão ali com 60% locados para, sei lá, para Volkswagen, 70% locado para Ambev. São exemplos aleatórios, tá? Que estão me ocorrendo aqui. Mas que tem, que você procurar você vai achar. Estou dizendo que não é para investir ou que é para investir? Não, claro que não. Eu só estou dizendo que não é a questão de ser monoativo, a questão é monoinquilino e está concentrado em um inquilino só, e isso pode ser um problema no futuro. Não estou dizendo que é, pode, e você vai ter que manejar esse risco. Como é que a gente maneja risco, pessoal? Mão pequena, obtendo uma alocação pequena na carteira, assim que a gente maneja o risco, certo? Por quê? Porque se der M, a minha exposição foi pequena, sigo a vida, tá? E que mais? E agora, recentemente, a gente tem visto alguns fundos de lajes comerciais fazendo a mesma coisa, quer dizer, se concentrando num inquilino só. E aí você vai ver, tem lá mais de 50% do fundo ou da receita, enfim, dependendo daquele inquilino, tá? Isso é um problema. E o monoativo, para minha visão, relativizando, olha, não é problema, tá? Mas o assunto é polêmico, tá? O assunto é polêmico. Emissões abaixo do valor patrimonial são ruins? Mas é óbvio que são. É óbvio que são, tá? Não deveriam existir para começo de conversa. Aí chega lá o teórico, né, e diz para você o seguinte: não, mas você tem que ver que vai melhorar o cap rate, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, vai não sei o quê. E quando chega na prova dos 9, quando a coisa vira realidade, você vai ver lá o teu rendimento não aumentou nada, ou se aumentou, aumenta 1, 2 centavos por cota. Então é o legítimo negócio para inglês ver, né? Agora, qual é a questão do valor patrimonial, da emissão abaixo do valor patrimonial ser ruim, pessoal? É que é o seguinte, ó. É que se o negócio é bom, minha gente, se o negócio é bom, tá? Vamos dizer assim, ó, você tem um carro usado, tá? Eu vou dar um exemplo assim, bem fácil de entender. Você tem um carro usado e você sabe que o seu carro tá bom. Você fez as revisões, você é um motorista cuidadoso, você tá com tudo em dia, tá com todas as revisões em dia, tudo comprovado. Você sabe que o seu carro vale. Já deu para entender, né? Você não vai vender o seu carro abaixo da tabela FIP. Você não vai vender o seu carro abaixo do valor patrimonial. Se o cara no fundo imobiliário, o gestor, vai e faz emissão abaixo do valor patrimonial, é porque ele quer convencer alguém que o negócio é bom. E aí eu te digo o seguinte: o teu carro está inteiraço. Tu revisou tudo, tu investiu no carro, cuidou ele como uma joia. Tu vai vender ele abaixo do valor patrimonial? Não, porque você sabe que o negócio é bom. E quem comprar sabe que tem que pagar o preço justo, porque sabe que vai estar levando coisa boa. Então, no fundo imobiliário é a mesma coisa. Vai fazer a emissão abaixo do valor patrimonial? Por favor. Tá querendo convencer quem que esse negócio presta? Certo? Acho que não preciso falar mais. Essa é boa, pessoal. Essa é boa. Essa cutucada foi boa. Me diz aí se não. Fundos imobiliários e inflação, como se defender? Pessoal, aqui não tem mistério. Reinvestimento. Eu me pergunto por que determinados influenciadores digitais não falam isso. Eles falam tudo de bom da indústria, mas não falam o papel do investidor. O papel do investidor não é ser passivo, não é ficar parado. Fundo imobiliário, pessoal, você tem que acompanhar. Você tem que ler o relatório gerencial, você tem que ser crítico, você tem que pensar, você tem que ir no detalhe, certo? Você tem que, entre aspas, encher o saco, tá? Mas o que eu quero me referir é no bom sentido, certo? As coisas têm que ser claras. E eu me pergunto por que esses caras aí, mais badaladões, não falam que tem que reinvestir, certo? Muita gente fala hoje em dia, tá? Mais gente está falando agora do que 1, 2 anos atrás, tá? E, pessoal, para a gente se defender da inflação, aliás, com qualquer investimento, exceto o Tesouro IPCA com juros, né? O Tesouro IPCA com juros realmente é alguma coisa fora da curva, né, em termos de inflação, tá? Porque realmente ele vai proteger tanto o patrimônio quanto a renda. Isso é muito difícil no mundo dos investimentos. Porque, por exemplo, pega as ações, você vai ter ações de explosão aí, certo? Que vão multiplicar o patrimônio muitas vezes, mas elas não vão te dar renda.
né? Então é nesse sentido, tá? Eu não estou dizendo que é ruim, tá? Só estou tentando mostrar outros ângulos da coisa. E aí, pessoal, quando vem aquela renda, vamos supor a economia melhora, a economia real melhora, né? O cenário começa a ficar mais pró-proprietário do que pró-inquilino, como está hoje. Então, quer dizer, a economia começa a ficar aquecida, começa a haver busca por espaços, busca por imóveis, né? Os inquilinos começam a alugar mais, começa a haver disputa por imóvel, aí fica pró-proprietário. Nesse cenário, o que vai acontecer com os seus fundos imobiliários? A renda vai aumentar. A renda vai aumentar, certo? Pode até passar da inflação. Pode passar da inflação. E aí o que você vai fazer? Você vai gastar essa renda extra, que provavelmente vai ser momentânea, vai ser até a próxima crise, e a gente sabe que a gente tem crise no Brasil um ano sim, outro também, né? Então, pessoal, você vai gastar? Não, você não vai gastar. Você vai pegar aquele excedente do momento favorável e vai reinvestir com disciplina. Por quê? Porque você tem que fazer isso nos momentos ruins e nos momentos bons. Nos momentos ruins é vital. E nos momentos bons também é vital, porque senão vai chegar um momento ruim no futuro e você vai estar lascado, certo? Se você não continuar aumentando a sua base pagadora de dividendos, aluguéis, CRIs, juros, enfim, tá? Então, fundos imobiliários de inflação, como se defender? Reinvestir, não é o máximo que puder, reinveste 100%, tá? Aí vai dar legal. Emissões, participar sempre. Olha, pessoal, já falei um pouquinho sobre emissões aqui, né, nessa pergunta, e aí eu quero dizer o seguinte, não, nos fundos bem geridos, com boa gestão e tal, né, que você sabe que o gestor é ímpar no mercado no sentido positivo, você não precisa participar da emissão. Se você não está com o recurso naquele momento, ou se você acha que é mais interessante alocar o recurso em outra coisa, tá? Porque na emissão, o que acontece, pessoal? Acontece muita flipagem, tá? O que é a flipagem? Você vai ter ali a emissão bem feita no momento favorável, né? Ela vai ser acima do valor patrimonial, ou no mínimo equiparada, e a cotação no mercado vai estar bem acima do valor patrimonial. E o que acontece? As pessoas, muitos investidores fazem isso. Eles participam da emissão e vendem as suas cotas a mercado, a quantia equivalente, né? Então vamos supor lá um fundo com taxa de proporção de conversão de cotas, né? De 50%, né? Então o cara tem 100 cotas, ele participa da emissão com 50 cotas, 50%, tá? E vamos dizer que ele vai pagar 10% mais barato. Aí ele participa da emissão e vende as cotas dele a mercado agora, que estão 10% mais caras, certo? Ele vende essas cotas, embolsa esses 10% e deixa o dinheiro reservado para participar da emissão. Isso é a famosa flipagem. E as pessoas fazem isso em momentos, em dias diferentes. E aí o que acontece? Acontece que muitas vezes o preço do fundo imobiliário em questão cai até o dia do término, em que tem que haver o pagamento da... Por isso que é muito importante olhar o cronograma, tá, das emissões. E aí o preço acaba muitas vezes ficando ali, par a par com o preço da emissão, tá? E depois recupera se o mercado estiver favorável. Então, pessoal, qual é o problema de comprar na emissão? É que a emissão ela tem um protocolo, ela tem prazos legais que precisam ser cumpridos, tá? E aí você fica com o recibo da cota e às vezes isso leva 2, 3, 4 meses para virar cota de fato e você passar a receber o rendimento na íntegra, tá? E outra coisa, enquanto você está com o recibo de cota, ou seja, que é aquela cota que ainda não virou cota, certo? Você não pode negociar aquilo. Então, quer dizer, se você deixa para comprar a mercado, esse problema não existe, tá? Você vai receber o dividendo integral o tempo todo, durante todo o transcurso legal, na cronologia do tempo, tá? Você vai receber o dividendo integral e quem participa da emissão não. Muitas vezes o preço não é tão vantajoso assim, tá? E, bom, você só não vai poder fazer a flipagem. Mas fazer a flipagem
é uma coisa tão sensacional assim, na minha visão não, tá? Na minha visão não. Porque você vai estar ali aquele período esperando a subscrição, o recibo virar cota, aquela coisa toda, tá? Enfim, vai tirar um pouquinho mais de suco do limão, tá? Mas eu não vejo assim como uma grande estratégia. É um recurso a mais, tá? Assim, ó, ruim não é. É bom, você coloca mais dinheiro no bolso, ok? Tá, ok? Não vão dizer aí que eu tô dizendo para não ganhar dinheiro, não é isso, tá? Mas se é uma coisa que eu julgue assim, bah, que baita estratégia, que coisa sensacional, não, não vejo. Não vejo isso como sensacional, tá? Quão importante é a gestão versus o imóvel em si? Olha, pessoal, muitas vezes a gente não se dá conta disso, tá? Mas aqui eu vou ser breve, tá? Mas é muito importante, mas bota importante nisso, tá? É muito mais importante isso que, assim, quando a gente tem o nosso imóvel em que a gente mora, enfim, né, que a gente tem a nossa vida, essa coisa toda, localização é muito importante. Claro que é. É importante você ter uma localização boa com relação aos recursos do bairro que você vai usar, em relação ao seu trabalho, em relação até aos seus vizinhos, né? Ter vizinhos bons é muito bom também. Uh, Agora, no caso dos fundos imobiliários, eu diria que localização é um aspecto secundário. O mais importante é a gestão. Porque eu vou fazer uma coisa bem caricata aqui, tá? Se a gestão tem o melhor imóvel, com a melhor localização, com o melhor inquilino, e o cara decidiu pintar de preto, o inquilino vai embora e a localização vira um mico, tá? Então, claro, é um exemplo absurdo, mas tem coisas que não são tão absurdas, mas que o efeito é horrível. Por exemplo, tem muitos fundos imobiliários que pagam preços mais altos que os preços de mercado nos imóveis. E aí qual é o problema, pessoal? É gestão. É gestão, tá? Assim como a gente muitas vezes investe, muitas pessoas investiram em fundos imobiliários de papel com ágil. Muitas pessoas investiram em títulos do Tesouro com ágil. Eu também. É um problema. Às vezes na época, no período, não tem escolha. Só que tem fundos, pessoal, que fazem isso de forma recorrente e pagam preços muito acima do mercado, em que você vai precisar de um período muito longo para recuperar esse ágio, seja via aluguel, seja via inflação, seja via resultados, né, ao longo do tempo. Você vai precisar de muito tempo para isso. Então, sim, a gestão, na minha visão, é mais importante que o imóvel em si, tá? Olha aí, pessoal, 5 perguntinhas bem polêmicas, minhas respostas igualmente polêmicas, eu tenho certeza, tá? Então, deixa aí algumas perguntinhas nessa vibe, tá? Nessa vibe que vai ser muito legal a gente continuar essa conversa no nosso cantinho dos fundos imobiliários, no canal Finanças para Ti. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.